Seja bem-vindo a mais um Jô Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e lembrando, se você é novo aqui, se inscreve aqui no botão aqui embaixo e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje um podcast muito especial. Antes da gente falar, eu quero apresentar as minhas duas convidadas. Uma já é veterana aqui no podcast, né? A outra é a primeira vez. Isso aí. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui da nossa veterana já. A nossa veterana, eu vou falar o nome dela depois da apresentação. Uma das minhas convidadas de hoje atua no ramo da beleza já há 23 anos. Já tem bastante experiência. Ela é esteticista e micropigmentadora. Olha só. É formada em marketing e pós-graduada em estética avançada. Conhece do assunto, né? Vocês já perceberam. Realiza técnicas avançadas para disfarce de cicatrizes, redesenho de areolas é assim mesmo, Isso aí, falou certinho. De areolas pós-necrose e pós-câncer de mama. Então, você, mulher que passou por esse procedimento ou conhece alguém que passou por esse procedimento, você é mulher e homem, né? Homens Tem também. homens também, né? Sim. Assista esse podcast, vai ser muito importante. Também faz camuflagem de vitiligo, tratamento para fortalecimento capilar e micropigmentação. Micropigmentação estética em sobrancelhas fio a fio, a gente vê falar bastante, né? Sombreada ou híbrida. Híbrida? Isso, é a mistura das duas técnicas. Delineado permanente e pigmentação labial. Despigmentação a laser. Isso é um assunto legal. Isso aí é saber tirar tudo isso que eu estou colocando nas pessoas. Pois é, isso aí de sobrancelhas antigas. Tratamento facial para clareamento de pele. Também faz disfarce de cicatrizes ou marcas indesejadas. Contribui com a autoestima de pessoas que precisaram passar pelo tratamento de câncer de mama. A autoestima é tudo, né? É tudo. É tudo. Tratamento para manchas escuras ou brancas na pele, estímulo e fortalecimento de fios capilares. Olha só. Trata o clareamento da pele, já falei. Quem é a nossa convidada? Ela se considera inquieta, curiosa e dedicada. Está casada há 19 anos, não tem filhos por opção, já conversamos sobre isso em outros podcasts. É professora, esteticista e micropigmentadora. Ama viajar, quem não ama, né? É muito bom. É bom. Formada em estética avançada, trabalha com beleza há mais de 20 anos, acredita em Deus. Deus é tudo, né? Tudo. E acredita na força interior que habita em cada um de nós. Ela valoriza muito a família, o trabalho, o respeito, o aprimoramento contínuo e a liberdade. Estou falando de Márcia Brasil. Seja bem-vindo, Márcia. Obrigada, Jô, obrigada. Nossa, é muito bom ouvir tudo isso e essa descrição aí representa realmente quem eu sou, o que eu faço e a minha paixão, né? Que eu entendo que a minha profissão é uma forma de contribuir com a autoestima das pessoas. Melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas. Isso aí. E para acompanhar a nossa entrevista hoje aqui, vou falar o nome dela depois também. Tem experiência com designer gráfico há 12 anos, mas vem trabalhando mais efetivamente nisso há 4 anos, como profissão de fato. Na época da pandemia, migrou para o digital, para poder trabalhar no conforto da sua casa e associar, né, o conforto, o trabalho, a família. É muito importante. Muita gente fez isso, né, na época de pandemia. Desde então, vem especializando e buscando conhecimento com áreas de marketing, brand, posicionamento de marca. E hoje atua como designer de marcas e estrategista digital. Deu uma engasgada aí, hein? Mas faz parte. É que eu fiquei pensando, eu posso falar que eu contratei o trabalho dela agora uns dias atrás. Olha aí. E gostei, adorei. Estamos falando de Isadora Ramos. Seja bem-vinda, Isadora. Gratidão. Prazer estar aqui. Isadora é a primeira vez aqui num podcast. Sim.
Isso é muito bom. Isso aí é a evolução da profissão das pessoas, podemos falar assim. Márcia, vamos falar de que hoje? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu quero que a Márcia e a Isadora comentem um pouquinho sobre esse mundo. Um rápido comentário sobre o teu mundo e o mundo da Isadora, para depois a gente começar nas perguntas, então. Ok, o meu mundo, né? O meu mundo profissional é uma forma de contribuir, né, com a autoestima das pessoas, que muitas vezes estão insatisfeitas com algo na sua aparência, né? E elas desejam melhorar. E isso reflete numa segurança pessoal, né? Eu gosto Sim. sempre de usar esse termo de segurança, porque quando tu te sente mais seguro com a tua imagem, tu consegue fazer muitas coisas, conquistar muitas coisas na tua vida, né? E a gente sabe que a imagem hoje é tudo, né? É tudo. E ela abre portas também, né? Sim. Então, o meu trabalho é realçar, valorizar a imagem da pessoa através de procedimentos minimamente invasivos, né? Que mostre o poder que cada um tem, tanto através do olhar, quanto através de um disfarce de uma marca indesejada no corpo, por exemplo. Né? Então, esse é o meu mundo. Essa é o que tu faz na vida das pessoas. Essa é a transformação que eu faço na vida das pessoas. Transformação, é verdade. E a Isadora? E a transformação que eu faço é trabalhar juntamente com mulheres como a Márcia, que tem esse trabalho incrível, mas que às vezes tem muita dificuldade com o digital. Sim. Né? Então, expor esse trabalho de forma digital, né? Tanto visual, com a parte do design, com a parte da identidade visual, tanto com vídeos, edições, cortes, né? Sim. Trazer uma estratégia de conteúdo. Às vezes, como quando a gente se conheceu, ela falou, eu tenho muitas ideias, mas estou com uma dificuldade de trazer essas ideias, porque eu faço muitos procedimentos, né? E tenho dificuldade de como eu equilibrar isso dentro do meu conteúdo no Instagram. E a gente começou a trabalhar esse equilíbrio. Vamos postar assim, vamos fazer assim. Né? Então, isso é o que eu faço. Trabalha para ajudar aquela pessoa a conseguir mostrar melhor o trabalho dela. Exatamente, assim. A ter um destaque. Porque uma coisa é tu estar no digital. Sim. E uma coisa é tu ter presença digital. Sim. Porque às vezes as pessoas estão ali, mas está tudo muito bagunçado e estão passando uma impressão indesejada. Não conseguem chamar a atenção do público-alvo, digamos assim. Exatamente. E quando tu tem uma imagem confusa no digital, tu atrai o público errado. Exatamente. Então a gente alinha isso, tanto visualmente quanto estrategicamente, que é o que é por trás. Porque às vezes a gente olha um post assim, que legal esse post. Mas alguém pensou naquela estratégia. Sim, foi muito trabalhado, né? Muito pensado. Exatamente. Muito estudado. E as coisas mudam, evoluem, né? Tanto o Instagram quanto o Google. Antigamente não era assim. A gente tinha o trabalho mais presencial. E hoje, quem não está no digital praticamente não existe. Mesmo um comércio físico, um lugar físico, como a Márcia atende de forma presencial. Mas ela precisa ter essa exposição para ter cliente, ter visibilidade. Alguém vai fazer uma sobrancelha, por exemplo, né? Inclusive eu despigmentei a sobrancelha com ela. Eu não iria fazer um trabalho assim, né? Se eu não tivesse visto os trabalhos que ela faz ali. É um currículo, né? Um Instagram. É um currículo, exatamente. Então a gente analisa o profissional, a gente julga o profissional através da rede social dele. E aí é onde eu entro, para a pessoa ser julgada de forma certa. Passar a imagem correta que ela realmente deseja. Então, você que está nos assistindo, já pôde perceber que esse podcast aí é de suma importância, podemos falar assim. Conteúdos riquíssimos a gente vai ter aqui. E eu sou cliente da Isadora. Já aproveito para dar meu feedback aqui como já cliente, vamos dar a nota agora. Já. Eu tenho uma formação em marketing, mas eu fiz com o intuito de entender um pouco desse mundo. Não é minha área, não é minha praia, como eu digo, como se diz, Mas eu preciso estar lá, né? Então, eu acredito que eu venho de uma geração que ainda está se adaptando à tecnologia, né? Eu não cresci com um celular na mão, né? Com certeza. Então, todos nós, na verdade, né? Todos nós, né? A nossa geração vem se adaptando, né? Mas eu brinco que eu ainda tenho um certo ranço, assim, de estar na presença digital, mas
eu preciso estar lá, eu tô no jogo, então eu preciso jogar. E aí eu preciso entender pelo menos como que se fala, qual é a linguagem Sim. desse mundo, né? Sim. Mas a Isa veio para somar, tá fazendo muita diferença, assim, Que bom. com entendimento, né? Porque, como eu digo, não é só o estudar, tu tem que praticar, tu tem que colocar Tem que praticar. na prática, no dia a dia, exercitar. Sim, tem que Por praticar. mais difícil que seja, né? Tem que estar ali na Tem que presença praticar. digital. Por exemplo, a minha profissão de design, né, que é a mais antiga, eu estudei isso, comecei a estudar com 16 para 17 anos. Só que, como eu não fiquei naquela profissão muito tempo, eu fiquei ali alguns anos trabalhando e depois eu parei, Uhum. quando eu voltei, eu tive que recapitular tudo. Reaprender tudo E quase, aí eu né? tive que migrar para o digital, que era muito diferente que quando eu comecei, era tudo presencial. Sim. Eu ia de porta em porta oferecer o trabalho, fazer cardápio, panfleto, essas coisas assim, mais gráficas. Uhum. E quando eu quis recomeçar, porque eu vi que aquilo ali eu poderia fazer em casa com meu filho que era pequeno, nossa, eu não entendo nada do digital, vou ter que aprender primeiro o digital, essa Sim. parte de marketing, para poder fazer a parte do design fluir. Sim, né? sim. Então a gente, realmente, como ela falou, tu tem que praticar, porque se tu faz um estudo em algo ali e depois não coloca em prática, tu não vai saber. Se Não. perde muita coisa, Você né? perde muita coisa. Se perde muita coisa. Em todas as profissões Em todas são as assim, profissões, né? exatamente. verdade. A minha profissão, as pessoas perguntam como que eu ingressei no mundo da micropigmentação, no mundo da camuflagem, né? Tudo veio por uma necessidade, né? Então, eu fui me adaptando também a essa realidade, trazendo recursos, né? Mas praticando. É Se verdade. não praticar, Entendendo a necessidade do mercado entendendo. e praticando. E com certeza as sobrancelhas, vou dar um exemplo, né, que é um bem comum, que tu faz hoje, a técnica que tu usa é de excelência, e quando tu começou, nossa, tu pensa assim, meu Deus, Nossa. eu não acredito que eu fiz isso. Sim, bem isso. Não, eu vou dar um exemplo até meio... As sobrancelhas de alguns anos atrás pareciam uma máscara, né? Parecia o Coringa ali, né? Sim. Então é Tanto- muito diferente, né? Ainda bem, né? Ainda Ainda bem, bem, que mas por isso que eu aprendi a despigmentar. Boa. Porque no começo, vocês não pensem que tudo era bonitinho, não. Não, A com gente certeza. erra muito no começo. Sim. Só que para isso, além do aprender a colocar a tinta, como eu digo, tu tem que aprender a tirar a tinta da pele. Uhum. Caso Reverter precise. aquilo ali, claro. É. Quem nunca fez algo que não deu certo, Que não que deu. atire a primeira pedra. Sempre, sempre. É verdade. Bom, vamos falar então de cicatriz, Márcia. Vamos falar sobre cicatriz. Toda a cicatriz é possível disfarçar? Então, João. Primeiro vou- fala para nós o que é a cicatriz, porque eu acredito que tem aqui o que é uma cicatriz, que é possível sumir com a cicatriz. Tá. O que é a O que é uma cicatriz? cicatriz? A cicatriz é uma lesão, né, no corpo. Pode ser uma lesão por uma queimadura, um Uhum. corte, um raspão, né, em acidentes graves, ou até um acidente doméstico pode te Uhum. deixar com uma marca no corpo, né? E cada pessoa tem uma reação, Sim. né, o corpo vai cicatrizar de uma forma diferente. Tem pessoas que a marca quase some, tem outras Uhum. que criam queloide, que é uma cicatriz alta que fica da altura de um dedo. O queloide seria aquela cicatriz que, em vez de ficar o corte para dentro, ela Isso, excede. ela excede, exatamente. Excede. E ela fica dolorida muitas Ah, é? Não vezes. O sabia queloide, ela é um exagero de proteção. O corpo tenta se defender daquele corte, daquela lesão, e ele não entende que ele precisa parar de criar Uhum. aquela proteção. Então fica com excesso de pele acima da cicatriz. Uhum. E isso fica dolorido. Muitas vezes é preciso passar por um outro processo cirúrgico para cortar aquela cicatriz. Faz uso de corticoide, medicamentos para não deixar essa cicatriz elevar novamente. É bem delicado. E não é uma garantia de que não volte. Então é possível fazer a nova cirurgia e mesmo assim criar um Voltar. novo queloide. E infelizmente a pessoa só vai saber se vai ter uma cicatriz de queloide depois que ela fizer uma incisão, um corte, tiver uma lesão. Não, Antes disso, não tem nada que informe antes. não. Infelizmente não. Só depois que tem a lesão é que tu vai descobrir se tu tem tendência a ter queloide ou não. E é possível disfarçar qualquer cicatriz? Então, o queloide não.
O queloide é uma cicatriz que quanto mais tu machuca, mais ele cresce pelo próprio sistema de defesa do organismo. Ele tende a se recuperar mais e Sim, crescer ele mais. produz mais células que vai crescendo aquela cicatriz cada vez mais. Então é um tipo de cicatriz que somente o dermatologista, né, um cirurgião plástico pode fazer algum tipo de tratamento ou uma nova incisão com uso de medicamentos para controlar essa cicatriz. Mas um profissional, esteticista, um micropigmentador, ele não tem habilitação, né? Ele não tem condições, né, de trabalhar com certos tipos de procedimentos para amenizar esse tipo de cicatriz. Então, se ele fizer qualquer agressão ali, ele pode piorar a situação. Existem outras cicatrizes que são hipertróficas, que são salientes, mas não é um queloide. É uma cicatriz elevada, mas ela não chega a ser da altura de um dedo, né? O queloide, ele fica bem saliente mesmo, e a hipertrófica não. Esse tipo de cicatriz existe tratamento, nem toda cicatriz hipertrófica precisa de camuflagem. Pode ser um tratamento sem o uso de tinta. E isso entra como um peeling, laser, microagulhamento, são ativos e procedimentos que vai alisando essa cicatriz. Eu uso um exemplo bem grotesco, como eu digo, né? É como se fosse uma parede crespa. Se tu for camuflar uma cicatriz hipertrófica, essa cicatriz é essa parede crespa. Se tu for camuflar, é como se tu estivesse pintando a parede crespa. Ela vai continuar crespa. Tu não vai deixar ela lisa e plana. Mas tu vai diminuir a visibilidade dela. Mas nem tanto. Nem tanto. Não, porque ela vai continuar ali, né? Então, o que tu precisa? Lixar aquela parede. Sim. Tu precisa alisar aquela cicatriz. E aí entra os tratamentos sem tinta para deixar essa pele lisa, mais plana. E aí sim, depois tu pode vir com a camuflagem, que seria tinta, né? Sim, sim. Pintando aquela área ali. Então, dependendo da cicatriz, não se usa camuflagem, se usa um tratamento, né? Quando que entra a camuflagem? Quando a cicatriz é clara. Quando ela não está no tom da tua pele. E aí tu coloca uma cor para nivelar com aquele tom da pele, deixar o mais aproximado do tom. Sim. Quando a cicatriz é escura, que é outro tipo de cicatriz, né? Ela fica hiperpigmentada, ela tem excesso de cor, também consegue reverter com laser, com microagulhamento, consegue com também. peeling. Nem sempre a camuflagem clareia. Vem um exemplo da parede. Se eu tenho uma parede marrom e eu quero clarear, se eu botar uma tinta branca em cima do marrom, eu ainda vou ver aquele tom escuro. Vai ver o marrom ainda ali. Eu preciso dar muitas demãos de tinta. Sim, para cobrir cobrir aquilo ali, né? A camuflagem na cicatriz escura é basicamente isso. Então, vou ter que botar muita tinta. E aí eu vou ficar com aparência de tatuagem naquela cicatriz. E não disfarce com camuflagem. Vai continuar aparecendo ainda. Vai continuar. E às vezes o resultado pode ser algo que tu não queira, né? Não vai era ficar aquilo com que tu aparência esperava. de pintado. Exatamente. Tu vê, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, por isso que é importante avaliar. Avaliação. Todas as pessoas que querem orçamento. Eu sempre faço uma avaliação, tanto presencial quanto online também. Uma avaliação bem criteriosa, Bem né? criteriosa. Eu preciso de fotos, se for online, fotos e vídeos. Eu preciso entender o histórico daquela cicatriz, o que aconteceu, se tu já fez algum tipo de tratamento, qual tratamento tu fez, quanto tempo faz que tu fez a cirurgia. Isso que eu ia perguntar, tem diferença de tratamento para cicatrizes de curto prazo e de longo prazo? Tem sim. O mínimo que eu considero para iniciar um tratamento com um peeling, microagulhamento, laser ou até a própria camuflagem são 6 meses. Antes disso, a tua cicatriz ainda está em fase de cicatrização. E aí, se tu mexer nela, pode ser que ela demore muito mais para cura, Pra né, da cicatrizar cicatriz. totalmente. Exatamente. Então, a gente tem que dar esse tempo de cura da cicatriz para depois entrar com algum recurso, algum tratamento, senão tu cria lesão em cima de lesão, né? E aí sim, depois a gente avalia como que ela tá, se ela tá vermelha, se ela tá escura, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que muitas cicatrizes escuras, elas ficam escuras porque as pessoas não higienizam a cicatriz?
Tá brincando. Sim, é bem comum isso. As pessoas têm um certo receio, um Em tocar certo ali naquela... nojo. Mas o que é o Exatamente. higienizar? Assim, Lavar. normal. Lavar com Higiene banho, básica. Um higienizar. banho normal, passar Lavar, sabonete. esfregar mesmo, daqui a um pouco passar uma esponja no banho, esfoliar a cicatriz. Isso acontece muito com cicatriz de abdominoplastia e cesárea. As mulheres têm um certo Cesárea. receio de É. tocar. Eu acho Cesárea. que também faz sentido porque fica dolorido um tempo. Eu acho que tu Sim. meio que fica, Fica muito sensível, né? àquela região. Exato. Uma coisa que eu queria te perguntar, dura quanto tempo uma camuflagem? Tem isso? Tem sim. Eu costumo dizer que em torno de 3, 4 anos. O que acontece? Essa camuflagem ela vai desbotar com o passar dos anos. Ela não sai totalmente, mas ela pode desbotar. Então, é necessário fazer um reforço daquela camuflagem para manter aquele disfarce. Eu sou bem sincera em dizer assim, eu não gosto muito do termo camuflagem. Eu prefiro o termo disfarce óptico de cicatriz. Porque quando eu falo em camuflagem, a pessoa lembra aquela roupa de soldado que se camufla, né? Sim. E parece que sumiu totalmente. E não, o que eu acabo trabalhando é com o disfarce. A gente quer quebrar aquele contraste, quer que aquela cicatriz fique menos aparente, né? Mas a gente não some com ela totalmente, né? Sim. Então, o disfarce da cicatriz é o que traz esse conforto estético que eu sempre me refiro. E tem algumas cicatrizes que são as mais famosas, assim, que tu faz. Tipo, Sim. e o- Cicatriz de abdominoplastia, né? Que é aquela cirurgia plástica que as mulheres gostam de fazer Cesárea. no abdômen. Cesárea até não tem tanta procura. Ah, mesmo? E mama, muita cicatriz mamária. As mulheres que fazem a redução da mama e fica com um T, Sim. né? Ah, Então, sim. É muito agressivo, né? são cicatrizes muito extensas, né? Aham. Mas esse T também fica quando tira por causa do câncer? Porque minha mãe tem uma marca grande no seio. Mas aí depende muito do tamanho da área que vai ser retirada da mama. Depende da Né? técnica que foi Da utilizada. técnica, isso, para retirada Uhum. daquela célula cancerígena, né? Como que eles fizeram a Normalmente reconstrução. não é tão grande. Depende, tem mulheres que têm uma cicatriz bem atravessada aqui, tem outras que têm atravessada nessa região, tem umas que parece um C, né? Então depende muito, tem Cada várias. caso é um caso. Cada caso é um caso, mas as cicatrizes são bem grandes. Dificilmente é uma cicatriz Pequeno. né? E já que tu trouxe esse assunto de uma cicatriz de câncer de mama, quando a gente olha para uma cicatriz, a cicatriz ela te lembra toda aquela história que tu vivenciou, todo aquele trauma, toda aquela dor, toda aquela angústia, né? Aquele sofrimento. Então, o disfarce, né? A camuflagem vem como uma alternativa da pessoa não olhar tanto e não se recordar Sim. com tanta profundidade de tudo aquilo que ela vivenciou. Então, tipo um certo alívio. Isso, exatamente. Esquece. E talvez tenha a ver com o que ele perguntou, da cesárea. A mãe não quer esquecer. Exatamente. Então, por isso que não tem tanta procura para disfarçar uma cesárea. Diferente de alguma cirurgia para algum problema de saúde, né? São casos isso. completamente diferentes, Exato. né? Bom, eu tenho clientes, né, pacientes que eu atendi que sofreram feminicídios. E as cicatrizes são marcas que elas não querem lembrar nunca mais. E são marcas emocionais. Muito. Podemos falar assim, né? Muito. E isso, falando em emoção, isso me emociona muito, porque são histórias que tu não espera ouvir dentro de uma cabine de atendimento, né? Tu não tem noção da grandiosidade de onde vem aquela cicatriz. Sim. E quando eu pergunto a história da tua cicatriz, eu tenho que estar preparada. Sinceramente, eu tenho que estar preparada, porque eu não sei o que elas vão me contar. E às vezes a história é bem profunda. Tu deve de se emocionar várias vezes. Nossa. Porque tem muitas mulheres, né, que passam por um momento assim, delicado na vida, e que pode ser que ela esteja contando aquilo ali a primeira vez para alguém, para ti. Sim. Então eu visualizo isso assim, sabe? Porque isso é o tipo da coisa, é o tipo de acontecimento que a pessoa não quer espalhar para todo mundo. Então, aquele momento contigo deve ser um momento especial. A pessoa se entrega. E é bem isso, assim. É como eu digo, eu tenho que estar preparada para ouvir,
porque eu não sei o que vem, né? E um dos últimos atendimentos de caso de feminicídio, a moça levou 3 tiros do ex-namorado. Grave. E teve que fazer uma cirurgia que abriu de fora a fora todo o abdômen dela. Então, ela ficou internada muitos meses, porque deu infecção, né? Perfuração de alguns órgãos. A cirurgia delicadíssima. E estamos no processo ainda de disfarce dessa cicatriz, porque é uma menina jovem, linda, mas ela vai carregar a vida inteira dela, essas marcas no corpo dela. Né? E uma das coisas que ela diz assim, ó, vai demorar muito para que eu consiga confiar em outro homem. Com certeza vai demorar. Não, isso aí não tenha dúvida. E é um dó, assim. Então, são essas histórias que eu escuto, né? Alguns tipos de histórias que e uma pessoa jovem, né, que tem toda uma vida, tem todo um relacionamento pela frente, criar família e tudo mais, ela vai viver com essa sombra. Vai. Infelizmente vai. Porque ficou uma marca no corpo dela. Não é uma marca da memória. Não é só uma lembrança. Não é só uma lembrança ruim. Não. Toda vez que ela se olhar no espelho, ela vai se recordar disso. É a marca, é a dor, é a sensação, é o medo. Sim, ela não quer que ninguém toque, porque só o fato dela me permitir que eu faça um procedimento na cicatriz dela, isso já é um avanço. Sim. Ela ter procurado uma alternativa para disfarçar já é outro avanço, né? Porque a primeira coisa que tu quer é esconder, tu não quer mostrar para ninguém, tu não quer contar para ninguém sobre aquilo que aconteceu. Porque tu não quer trazer a história daquilo à tona. Exato. Não é só a estética, né? É muito além. É o que aconteceu. Mesma coisa que eu vejo e é comum a gente ver isso. Tu já respondeu aqui umas 5 perguntas só das cicatrizes, tá? Mas é bem comum a gente ver as pessoas com manchas claras espalhadas na face, no rosto. Esse tipo de mancha aparece muito na multidão. Sim, você está falando do vitiligo. Exatamente. Sim, o vitiligo é uma doença autoimune, né? O corpo, ele, ao contrário da mancha escura, que seria um melasma, né? Que nós mulheres reclamamos tanto das manchas no rosto, manchas escuras causadas pelo calor, pela exposição solar, né? Que incomodam. O vitiligo é o contrário do melasma, né? Ele, ao invés de produzir cor, que é a melanina, ele tem uma inibição dessa produção de melanina e ele perde a cor e vai sumindo a melanina do corpo, como uma forma de defesa. E isso é desencadeado através do emocional. Olha só. Algumas pessoas, por estresse, por se expôs a alguma situação de um abalo emocional muito intenso, ela pode perder cabelo, ela pode ter uma dermatite, ela pode ter outras coisas que podem ser desencadeadas até pelo estresse. Mas alguns acabam desenvolvendo vitiligo, que é essa doença autoimune, uma forma do corpo se defender, né, do emocional. E a maioria das pessoas tiveram, assim, uma perda familiar. Um momento que foi marcante na vida. Um momento marcante, exatamente, que gerou um trauma e aí desencadeia o vitiligo. Tu não sabe se tu vai ter ou não. Algumas pessoas começam com um clareamento na pele, aquela manchinha vai aumentando. Manchinha pequena. Exato. É comum ter vitiligo nas mãos, no rosto, nos pés. São as áreas mais evidentes do vitiligo. E o vitiligo não tem cura. E ele avança? Avança. Isso era a minha dúvida. Sim. Avança. Assim como a perda do cabelo, tem pessoas que têm aquela calvície, fugiu o nome agora, que perde cabelo, perde pelo, perde sobrancelhas, cílios, né? Perde os pelos do corpo inteiro, que também é desencadeado por um estado emocional, né? Então, assim como esse tipo de doença autoimune, o vitiligo também não tem cura, mas tem um controle
que tu vai fazer uso muitas vezes de um medicamento, vai fazer um acompanhamento psicológico, né, para controlar, porque senão o vitiligo ele avança mesmo, deixando a pessoa com boa parte do corpo com uma tonalidade muito mais clara, né? E infelizmente tu não consegue voltar a ter a cor naquela região. Não consegue retroceder isso. Era isso que eu ia te perguntar. Como tu falou que é algo emocional, ele vem, mancha e sai, ou depois que tu tem aquela mancha ali, ela ficou? Depois que ficou branco, não volta mais a cor. Existem vários tratamentos, existem vários recursos hoje no mercado que prometem, né, uma melhora, mas ele não repigmenta a pele. Tem uma menina que me chamou para uma avaliação com manchas de vitiligo no rosto. Ela fez um tratamento dermatológico para voltar a ter cor nas manchas brancas. E o que aconteceu? Ficou escuro onde não teve o vitiligo. O contraste ficou maior ainda. Excedeu aonde... Onde não precisava coloriu. A pele criou mais melanina, onde ela já tinha a tonalidade natural da cor da pele dela. E onde era branco, continuou branco. Nossa. Vê só como é delicado, né? Então ela ficou com mais manchas, ficou muito mais evidente. E quem tem um vitiligo usa muita maquiagem para esconder. Sim. Né? Eu atendi recentemente um rapaz que a esposa dele que fez o contato comigo, que ela disse assim, ó, eu preciso arrumar uma alternativa para o meu marido parar de usar base. Ele aplica a base nas mãos, ele aplica a base no rosto, quando a gente vai para a praia ele aplica nos pés, ele usa autobronzeador, ele compra muito mais cosméticos do que eu. Ela disse assim, só que mancha todas as roupas. Sim. Né? Ela disse, eu tô cansada de camisas manchadas, calças manchadas. E é um procedimento tem que ser diário, né? Sim, então ela disse que ele já experimentou muitos produtos para tentar disfarçar, né? E na verdade acaba deixando a pele alaranjada, uma cor... Fica uma coloração estranha, né? Estranha, né? Então, foi ela que me procurou por perceber o tamanho desconforto que o marido tem com o vitiligo, né? Essa angústia de tentar disfarçar, porque quem tem o vitiligo... muitas vezes sofre até por se apresentar em ambientes públicos com mais pessoas, porque sabe que os outros não vão conseguir disfarçar, que estão reparando naquelas manchas, né? E infelizmente... Chama muita atenção. Chama atenção. E algumas pessoas acham que o vitiligo é uma doença contagiosa. E não é. É uma perda da melanina, que é o que dá a tonalidade da cor da nossa pele. Né? Isso não é nada demais. Nada demais, não é nada contagioso. Mas, infelizmente, por ver, né, aquelas manchas no corpo e não entender... Falta de conhecimento sobre o assunto. Exatamente. E isso causa mais desconforto ainda em quem tem vitiligo. Sim, né? Porque imagina. Se tu não sabe, tu fica olhando, tu quer perguntar o que houve, o que aconteceu, né? Porque parece às vezes uma queimadura, né? O que houve que perdeu a cor da tua mão? E como é que faz para camuflar? Para camuflar o vitiligo? Então, a camuflagem em si é uma técnica muito segura. A gente utiliza um equipamento que lembra muito um equipamento de tatuagem, né? Ele é um equipamento mais leve, as configurações de agulha muito mais finas, né? Muito mais refinadas do que um aparelho de tatuagem. É bem superficial, digamos assim. Bem superficial, né? Tanto que não sangra, não é um procedimento muito desconfortável, né? Dolorido, não. Então é possível sim fazer o disfarce em várias partes do corpo, inclusive um dos meus últimos atendimentos eu fiz camuflagem ao redor dos olhos, com manchas brancas ao redor dos olhos. É um procedimento bem delicado, né? Bem delicado, porque fica inchado, né? É uma região sensível, sim, né? Mas é um procedimento muito seguro, né? E é o que a gente tem hoje de melhor alternativa para disfarce do vitiligo, né? Porque tu já vai ver no dia uma melhora significativa, porque ele vai quebrando o contraste. Não é uma tatuagem, não vai ser com uma única sessão, como se fosse uma tatuagem, sim, né? Sim. Que pinta bem a pele.
É como, eu volto a dizer, como a teoria da pintura da parede, né? Sim. Cada demão de tinta é uma cobertura melhor Vai chegando ao que tu dá. que tu quer, né? Exato. Então, a primeira sessão é a primeira camada de tinta que a gente dá ali naquela região clara. Ele quebra o contraste, né? Ela vai cicatrizar, vai clarear mais um pouquinho, estabiliza aquela cor. A gente vai lá e faz outra sessão em 30 dias, dá uma outra demão de cobertura de tinta de camuflagem. Até para a pele, né, voltar ao natural dela, ver como é que vai ficar, né? E normalmente tem sessões assim, 3, Sim, 4. Sim, uma média de 3 sessões. O intervalo é de 30 dias entre cada sessão, porque a gente precisa deixar essa pele se recuperar e, inclusive, deixar o pigmento se estabilizar para ver a tonalidade que ficou. Porque tem uma outra questão. Se a pessoa já está incomodada com manchas brancas, imaginem vocês se eu causo uma mancha escura naquela região da mancha branca. Eu vou continuar mantendo um desconforto naquele Sim. paciente. O meu desafio é fazer aquela região branca ficar no tom mais aproximado do tom da pele Da pessoa. da pele natural. É, porque tu não pode resolver um problema criando outro, né? Exatamente. Eu não posso ser a causadora de um outro problema. Sim. Né? Então, a responsabilidade é muito grande. Por isso que são poucos profissionais que atuam na área da camuflagem, porque tu precisa ter um entendimento grande sobre pele, sobre terapias, né? O que tu vai utilizar de recursos, que eu chamo de terapias e métodos, né? Uhum. E colorimetria, né? Porque se eu olhar um frasco de tinta, eu posso achar que aquela tinta ali tá bem na tonalidade da pele, mas depois que eu implanto, será que ela realmente vai ficar no tom? Será que ela vai ficar meio alaranjada? A Será que reação da pele a da pessoa. reação. Exatamente. Então, é uma série de fatores que precisa ser levado em consideração, né? Então, são profissionais experientes que atuam há muitos anos na área, que já sabem a resposta, Sim. né, da reação no pigmento ao longo dos anos na pele, né? Para conseguir um resultado mais satisfatório. Senão, um profissional iniciante, ele ainda não sabe a resposta do trabalho dele, né? Com 2, 3 anos de profissão, né? Então, é um trabalho que precisa desse estudo e desse acompanhamento a longo prazo. É um trabalho que depende da técnica, do conhecimento da técnica e da experiência. Porque tu vai olhar uma pessoa com um tom de pele e tu vai olhar outro paciente com um tom parecido, não é o mesmo trabalho nos dois. Uma pessoa pode ser que absorva melhor aquela tinta. Isso aí. E outro não. De repente, com 1, 2 sessões já vai ser. E tem uma série de outros fatores, que é esse corpo é sadio, tem deficiência de nutrientes. Sim. Ele tem diabetes, faz uso de anticoagulante, que é fino sangue. Sim, sim. Tem muitas coisas que influenciam no processo de cicatrização. Inclusive o hábito de tomar água, né? Uma pele hidratada, sadia. Altera. Uma pele desidratada não vai ter a mesma fixação da tinta. Fumante, causa muita mancha. E obeso, tem muita diferença de um obeso para um magro, por exemplo? Não, vou te dizer que não. Não tem. Não, tem mais a questão da pessoa de saúde. ter um diabetes, o processo de cicatrização é mais demorado, precisa ter um controle maior. Não que não possa fazer o procedimento, mas o cuidado pós, ele é muito maior, né? Porque precisa ser levado em consideração que o tempo que uma pessoa que não tem diabetes vai levar para cicatrizar vai ser diferente de uma pessoa que tem o diabetes. E com o tempo diferente, a absorção da tinta vai ser diferente também. Exatamente, né? exatamente. Então, aquela pessoa que... Vamos usar 2 exemplos, A e B. A pessoa que tem uma saúde extremamente boa, tudo certinho, e a pessoa que tem algum problema de diabetes, a absorção e a coloração vai chegar no ponto ideal em mais tempo. Isso. Tem alguns casos que até tu falou ali de fumante, né? Muitas vezes acontece uma reação química
Porque um fumante, por exemplo, ele tem deficiência de oxigenação no sangue. E isso muda, inclusive, a tonalidade da pele de um fumante para quem não é fumante. Olha só. Né? E eu preciso pensar em todas essas alternativas, em todas esses casos. Por exemplo, se eu for fazer uma camuflagem de vitiligo nas mãos de uma pessoa fumante, ela vai segurar um cigarro com a mão. A própria nicotina já altera. Vai alterar. Eu tenho uma pele na mão que já é mais resistente que outra parte do corpo. Sim. Porque ela está sempre exposta. Sim. Então, é bem possível que a fixação não pegue muito bem. É só como são detalhes, né? Eu tenho uma pergunta. Tu falou ali bastante em coloração. A pessoa fez ali a camuflagem de vitiligo e ela quer se bronzear. Tanto no sol ou aqueles bronzeamentos que tá bem na moda, né? A deixar a marquinha ali. Como a pessoa que tem a camuflagem poderia fazer esse tipo de bronzeamento? Não autorizo pegar sol. Oh. Porque a camuflagem não vai mudar de cor. Sim. Mas tua pele vai mudar, mas a camuflagem não. Sim. Então, o ideal é que não pegue sol, porque o sol ele vai desbotar essa tinta com o passar dos anos. Ele vai promover uma alteração de cor. Normalmente, puxa para um amarelado. Né? Então, o ideal é que a pessoa que faz a camuflagem, ideal não, é assinado, é recomendado e é assinado e vai nos cuidados pós, não pegar Mas mesmo sol. Depois de anos que ela fez? O ideal é que não pegue sol, se proteja com filtro solar, principalmente no início ali, nos primeiros 15, 30 dias que faz, não pegue sol. Não pega sol de jeito nenhum. Não pegue sol, não tome banho de sol, né? Tanto que durante a conversa, na avaliação que eu faço com os pacientes, eu pergunto, inclusive, se está prevendo alguma viagem, tirar férias, para calcular tudo isso, porque são 3 sessões, por exemplo. Né? Então, são 3 meses de tratamento, mais 1 mês que ele vai ter que esperar de cura. Então, a época ideal para fazer esse tipo de procedimento é no inverno, num período que a pessoa não vai tirar férias e ela não vai se expor ao sol. E isso serve também para camuflagem de cicatriz, não é só para vitiligo, né? Onde a gente camuflar, a pessoa tem que estar ciente de que não é recomendado pegar sol por essas questões. Se ela se expor ao sol, vai alterar. Então, essa responsabilidade já vai ser do próprio paciente, do próprio cliente, que vai ser como se ele estivesse colocando fora o investimento que ele fez. É um cuidado que ele tem que ter a partir do momento que ele fez o tratamento. Sim, e também não pode fazer aplicação de laser, não pode usar peeling, produtos nesse teor, porque vai retirar a camuflagem ou vai provocar uma reação química com a tinta implantada na pele. Vai alterar a cor. A própria tatuagem, quando a pessoa faz, o tatuador já recomenda, né, que tu passe alguns dias sem estar com aquela parte que foi tatuada exposta. Né? Sim, porque então, a pele fica sensível. Começa pela sensibilidade da pele. Tu tá machucando, ela vai passar pelo processo de cicatrização. E nós temos na camuflagem, que é diferente da tatuagem, nós temos um procedimento muito mais superficial, muito mais delicado. Então, o cuidado ele precisa ser maior. Sim. A tatuagem é utilizada uma tinta com um poder de pigmentação muito maior, né? Eu costumo dizer que a partícula da tinta da tatuagem ela é maior, né? Onde tu implanta a tinta e o corpo não consegue expulsar. Porque tu quer manchar, na verdade. Tu quer que aquela tinta fique ali. E ela é implantada numa forma mais profunda, com agulhas mais robustas, com equipamento mais potente para perfurar a pele mesmo. Na micropigmentação, aí vem o nome micropigmentação. Nós temos micropartículas de tinta pigmentadas na pele. Então, isso já diferencia a tatuagem da micropigmentação, que torna ela muito mais superficial, com agulhas muito mais finas. Nós temos nanoagulhas, com equipamentos extremamente delicados, finos, com ruído bem leve, que não se compara ao ruído de uma tatuagem. Né? Então, isso é o que diferencia. Onde a gente implanta, a forma como implanta, tipo de tinta. E falar em tatuagem, se tira ou disfarça a tatuagem também? Não, tatuagem aí se retira com um laser, né? Aí tem equipamentos adequados para retirar tatuagem,
mas não se faz com camuflagem, não se camufla. Seria uma mais tatuagem. parecido com o que tu faz na sobrancelha, que tira o Isso. pigmento. Isso. Então, para remover tatuagem, remover uma micropigmentação, é utilizado o laser, que é um laser específico que quebra a partícula da tinta, fazendo ela sair de dentro da pele, né? E a camuflagem, ela não tem o poder de cobrir uma tinta de tatuagem. Sim. Para trazer aquele exemplo da parede. Claro, se eu tenho uma tinta... Uma tinta muito se eu escura pintei. na parede. Exato. Uhum. Imaginem uma parede riscada, escreveram na parede. E eu quero cobrir aquela tinta que pintaram, fizeram lá uma frase, né? Eu vou ter que dar muita demão de tinta para poder cobrir e deixar ela parelhinha, lisinha. Então, a camuflagem não consegue, pelo tipo de micropartícula de tinta, Não é o suficiente. não é o suficiente para cobrir uma tatuagem. Muito bem. Eu acredito que as perguntas que nós tínhamos, que eu tinha aqui para fazer, foram todas feitas. E Já todas tirei tuas dúvidas? Tu não tem esclarecidas. cicatriz? Eu tenho uma cicatriz E de aí? muitos anos. Me conta a história da tua cicatriz, então. A minha cicatriz é bem interessante. Olha eu aí. tinha ali, acredito que 7, 8 anos de idade, andando de bicicleta. E aí caí de bicicleta. E aquela proteção, sabe aquela chapa que protege ali sim. a correia, a corrente da bicicleta? Sim. Eu passei com a perna, eu raspei nela assim. E aí me tirou uns Eita. 2, 3 centímetros de Meu carne Deus. bem embaixo do pé, Ah, bem no no tornozelo. tornozelo. Ficou aquela cicatriz, um buraco. Ah. Deveria ter tomado pontos. Tu tem uma cicatriz atrófica, que se chama uma cicatriz que entra. Ela ficou Exatamente. profunda. Esse tipo de cicatriz não se camufla. Viu que Não interessante? tenho o que fazer. Tem outros recursos. Tu pode trabalhar com preenchedor, assim como faz um preenchimento labial, uma harmonização facial com ácido hialurônico. Se é uma região que te Que incomoda, atrapalha. tu faz um preenchimento para preencher aquele vazio. Uhum. Mas a camuflagem não vai preencher. E o caso da minha, ela é a coloração exata da perna. Só ficou Fundo, o a furo. profundidade. Só ficou o corte. É. Só ficou o corte. No meu caso, eu até acho legal ter história para contar. Viu? É. E ela não me incomoda, sabe? Não me incomoda Sim. porque é bem perto do pé. Então não Claro, é uma ela não coisa é um que- trauma, Não ela é um não trauma. te recorda de nada ruim, bem pelo Não. contrário, ela te traz lembranças da tua Da infância, infância. de um momento gostoso. E aí tem toda aquela história de como que tu foi cuidado depois daquela lesão, né? O Sim. acolhimento que a gente recebe quando criança, né? O colinho da mãe. E eu só me lembrei, eu só percebi que tinha dado alguma coisa errada, que eu subi, fui andar na bicicleta de novo, e aí quando eu fui caminhar, eu senti que meu pé estava grudando no chinelo. Era sangue. Era sangue. Aí começou a doer daí. Sim. Sim, É bem... E tu, Isa, tem cicatriz? tenho. Na verdade, tu me perguntou, né? Tenho a da cesárea, né? E tenho uma da perna, de um acidente também com 16. Já tinha 16 anos de moto. Só que também, como ele falou, não é algo que me incomoda. Mas ela é escura. Na época ficou assim pra fora. Porque eu Olha bati só. a moto, bateu diretamente. Eu tava de moto e a moto Aham. bateu na minha perna. E ficou assim, tipo um ovo, né? Um caroço. Aham. E depois ele voltou ao Baixou. normal, ficou meio pra dentro, assim, e tem uma coisa roxa. Ficou uma falta acho que de pele, alguma coisa assim. Mudou a Ficou coloração. tipo um buraco e aí ficou roxo. Hum. Mas não é algo que me incomoda muito. Mas até disfarçaria. Agora, da cesárea, como a gente falou antes ali, não mexeria. A É algo que cesárea- não me incomoda. E normalmente as mães gostam de É. recordar desse momento, que é um momento especial na vida. Por isso que poucas pessoas procuram recurso Procuram. para disfarçar Cesárea. de cesárea. Né? Até mesmo porque é um local que tu não vai fica no mostrando. shopping, por exemplo, passear É. mostrando Sim, a Exato, cicatriz da exato, cesárea. Então né? não é uma coisa que É, atrapalhe a é um vida da local que pessoa. fica bem disfarçado, né? Já o meu marido tem uma mais em cima, perto do umbigo pro lado, que foi um apêndice que estourou, que fizeram no meio da barriga. Eu acho Sim. que, eu não sei, né? Mas eu acho que poderiam ter feito mais ali Embaixo. pra virilha, disfarçada, e ficou algo mais visível, Visível. é.
né? E o homem tem essa coisa de ir na praia, tirar a camisa, fica uma coisa Sim. ali, Fica bem aparente. bem aparente. São cicatrizes difíceis de disfarçar mesmo, né? Mas o que mais aparece para mim são cicatrizes de cirurgia plástica, né? Ou alguns casos de acidentes, assim, como, por exemplo, na perna, no braço, no rosto, né? Regiões difíceis de esconder. Sim. Né? Eu atendi uma paciente que ela tinha uma cicatriz no joelho, era uma cicatriz bem grande, assim, e a tonalidade de pele dela mais morena, e a Aí cicatriz aparece branca. muito. A cicatriz dela perdeu a cor, a gente chama de acromia, que é a ausência de cor. Ausência de cor. Quando tem cor em excesso, é hipercromia, né? Uhum. Ela pigmentou demais. Então, ela disse pra mim que ela era uma senhora, já com seus 60 anos, e ela disse assim, desde o acidente, isso há muito tempo, Muito ela não tempo conseguia disfarçar. Então, no verão, ela sempre usava um bermudão abaixo do joelho, e quando ia Para para um não chamar evento... atenção aquilo ali. Isso, usava meia calça para disfarçar. Quando ia num evento, queria pôr uma saia. E a camuflagem veio, assim, no momento ideal para a vida dela. Ela queria curtir praia com os netos. E aí ela disse, como que eu vou curtir praia e eu não consigo disfarçar? Então a camuflagem cobriu bem. Aquilo atrapalhava ela. Atrapalhava ela, e um dia ela me mandou foto bem feliz, deitada na rede com as perninhas pra cima, assim, mostrando o joelho dela que não aparecia Bem direitinho. mais. Bem direitinho. Então isso pra mim é o melhor, assim, gratificante. né? Gratificante. E uma mancha escura disfarça ou é algum outro procedimento? A mancha escura tem tratamento, né? Daí a gente trata, eu preciso avaliar antes, né? Normalmente é feito peeling na cicatriz, microagulhamento, laser, porque a camuflagem não vai cobrir. É a mesma teoria de pintar a parede, né? Então eu preciso... como que eu vou cobrir uma parede escura com tinta clara? Eu tenho que dar muitas demãos de tinta. Então eu preciso... É como se eu raspasse aquela parede. Eu tiro aquela cor e aí eu deixo ela crua, né? A parede limpa para poder tonalizar ela, né? Então, toda cicatriz escura eu inicio sempre com um tratamento sem o uso de tinta para clarear. Para depois ver como é que vai ficar, né? Ver como é que Isso vai se aí. comportar. Muitas vezes não precisa de camuflagem. A maioria das cicatrizes escuras, o tratamento já resolve e não precisa de camuflagem. E eu digo assim, tudo que tu tratar, tu não precisa manutenção depois. Tratou, não volta mais o que era antes. Quando tu camufla, tu está ciente que tu vai precisar fazer uma manutenção daquele trabalho, né? Então, sempre a primeira alternativa é o recurso do tratamento. Bom, nós já estamos chegando quase no final, terminando nosso tempo já. 52 minutos. Olha aí, ó. Uau. Temos algumas considerações finais? Tem algum assunto que vocês querem falar para a gente encerrar? Tenho mais umas perguntinhas, se der tempo. Claro. Tá, vamos fazer. Trazendo um pouco do que eu faço, né? Essa parte do digital. Perguntar para Márcia, em que momento da tua carreira tu percebeu que tu precisava te colocar no digital? Né? Porque tu disse ali, eu tenho um certo ranço, então eu acredito que tu tinha uma resistência. Sim. Boa pergunta. Sim. Eu trabalho desde muito nova na área da beleza, né? Então, naquele tempo não existia o marketing, né? Eu sou do tempo do Orkut ainda. Sim. E do boca a boca, Do né? boca a O pessoal boca. falava, uma cliente falava para outra, sim. né? Sim. Então, foi muito difícil, assim, para mim me inserir no digital, mas eu entendi que eu precisava estar lá. Hoje, se uma empresa não está no digital, ela não existe, né? É verdade. Porque todo mundo procura com uma tecnologia, algum recurso, algum serviço, algum profissional. E eu costumo dizer que hoje a tecnologia é o que indica. Tu vai lá e tu pesquisa a reputação, né? Tu pesquisa tudo sobre aquele profissional, né? E hoje o uso estar no digital hoje me abriu portas para atender outras pessoas que vêm de outras cidades longe, 8 horas de viagem para chegar aqui e fazer um procedimento comigo. Eu tenho clientes que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer Olha um a importância, né, do procedimento. digital, né?
que eu não teria um alcance se eu não Sim. estivesse no digital, né? Eu não posso depender só do boca a boca e só do panfleto, Verdade. né? Eu preciso da presença no E digital. quando tu começou, era Orkut, era Face, era Sim. como? Quando eu comecei, primeiro que eu não sabia usar a tecnologia, né? Eu ainda utilizava cartazes colados Sim. nas vitrines. Era a ferramenta que tu Era a tinha. ferramenta que tinha pra época, né? Sim, e funcionava na época. Funcionava. Era o que todo mundo fazia, né? Eu comecei a utilizar mesmo o digital quando o Facebook ganhou mais força, Aham. né? E depois veio para o Instagram, né? Atualmente são as redes que eu mais utilizo, mas o meu público, o meu cliente vem pelo Google. É um cliente que já está muito certo do que ele quer. Eu não preciso gerar a necessidade dele. Ele sabe que ele precisa e muitas vezes ele já ouviu falar desse recurso. Sim. Um próprio médico, cirurgião já recomendou. Então, ele vai no Google pesquisar quem é referência no mercado, onde é que tem um profissional. Essa quais pessoa os já te trabalhos. conhece lá no Google. Sim, eu tenho histórico, os clientes contam que eles me procuram no YouTube, olham todo o meu site, eles sabem mais da minha vida do que eu. Mas isso é a importância do digital, né? Essa é a importância verdade. do digital. E hoje, que nem tu falou, quem não tá no digital não Sim. tá em lugar nenhum. E o que eles mais contam, assim, ó, que, Márcia, tu é a mesma pessoa dos vídeos no presencial. Então, eles já diziam assim, parece que eu já te conheço há muito tempo, porque me acompanhavam lá, assistiam, né, maratonavam todos os meus vídeos do YouTube, então já me conhecem. Essa é a importância da pessoa ser verdadeira, por Sim. exemplo, que nem nesse momento que nós estamos aqui. Sim. Tu ser quem tu é. E Porque isso eu trabalho muito. Porque às vezes a pessoa quer... eu vou ir pro digital, eu tenho que mostrar... algo chique, algo elegante, algo, e não é, na uma verdade, vida que eu não isso, tenho, né? ostentar, e não é sobre não isso. é assim. É tu ser tu mesma, mostrar a tua Exatamente. realidade. Claro, a gente vai ter um cuidado do que vai mostrar, não vai mostrar tudo Sim. bagunçado, tudo esculhambado. Mas assim, tu ser quem tu é. Tu ser E quem isso tu é. que conecta. É por isso que eles falaram pra ti, tu é a mesma pessoa dos vídeos. Né? E se a gente tenta ser assim, falar de um jeito, ou ser de um jeito, e aí quando a pessoa te conhece, nossa, nem parece a mesma pessoa. Nem parece a mesma pessoa. Aquilo ali gera um ruído muito grande. É. E tu que é bem solta, tu sempre foi assim? Porque tu fala, né? Nos Bem vídeos ela comunicativa. aparece, ri. E quando começou? Eu vou pegar o celular pra gravar os vídeos, tu lembra disso? Lembro. Para começar, eu era uma criança muito tímida e a minha mãe disse que eu tinha muita vergonha. Depois eu girei a chave e eu fiquei sem vergonha. Mas eu fiz teatro quando adolescente, né? Então o teatro me ajudou muito a perder um pouco dessa vergonha e ficar meio, né, assim, mais à vontade. Mas eu não me olho depois que eu gravo. E eu não me apego a ficar regravando. Sim. Se eu ficar olhando, se eu ficar prestando atenção na minha voz, eu vou começar a olhar muitas coisas que eu não gosto. Então, Tu não eu vai não gravar faço. mais. Não. Eu vejo o meu script, né? O que eu vou falar. Eu não decoro. Eu vejo ali Os tópicos. os tópicos que eu vou falar e eu falo, passei o recado e é isso. Sim. Tu Né? passou o quem mais tu é. natural possível, exatamente. E se eu muitas vezes eu precisei gravar uns vídeos e eu não estava bem, aquilo fica forçado, as pessoas percebem que eu não estou bem, fica transparente aquilo ali, né? Então, às vezes eu não apareço, se eu não apareço é porque eu não estou bem. Eu também sou assim. Mas isso é a realidade. A realidade. E tá tudo bem. E o Instagram hoje as pessoas querem a realidade. Exato. Aquele sorriso branco, transparente, aquela pessoa barriga chapada, aquela coisa assim. As pessoas hoje querem a realidade. Se a tua realidade é aquela ali, perfeito. Ok. Agora, se a tua realidade não é exatamente aquela, vai acontecer exatamente isso aí. Quando a pessoa chegar pessoalmente até aquela pessoa que fez o vídeo, ela vai perceber, mas não é a mesma pessoa. coisa. Né? Então, Isso não se sustenta por muito tempo. não. A pessoa não consegue. É bem isso. Ela mesma daqui a pouco vai começar a ficar mais natural, porque ela vai Ela ficar se familiarizada com a câmera e vai sair aquele personagem que ela começou a tentar fazer no início. Ela se entrega. Se entrega. Não adianta querer falar bonito o tempo inteiro, usar palavras, né? Porque tu não é acostumado. Frases de efeito, não. Tem que ser o mais natural possível. É E verdade. dentro do marketing isso é o que mais funciona. Quanto mais natural,
conteúdo mais, assim, claro, a gente vai fazer umas fotos no estúdio, vem no podcast, faz uma iluminação, tudo isso, ótimo. Perfeito. Mas na rotina, aquele conteúdo dia a dia, é aquilo ali mesmo. É Tô muito fazendo bom. um café aqui, tô falando com o pessoal, É isso aí. né? Aquela coisa, tem filho, tem marido, tem barulho. É, Gente, a minha assim, vida é assim. É assim. É. O cachorro latiu. Ai, não vou postar porque o cachorro Ah, latiu. eu vejo muito isso. Tu tem o cachorro em casa ou tu tá num ambiente que tem o barulho, né? Então, Não adianta. isso aí conecta. Bom, eu só tenho a dizer que foi muito bom esse podcast. E passou tão rápido, Passou. né? Rápido. Eu achei que ia ter Rápido. E a gente sempre fica preocupado, né? Principalmente a Isadora que chegou agora, no começo, tensa, né? A gente percebe que a pessoa está assim, né? Mas a ideia é justamente essa, falar, conversar. Exato. Querem dar as considerações finais, mandar um abraço para alguém? Eu quero agradecer, né, a vocês por essa oportunidade, né, de estar aqui e falar mais um pouco sobre o meu trabalho. Eu acho que muitas pessoas podem ser beneficiadas com essas informações, Com né? certeza. Tem gente que nem sabe das possibilidades que existem para disfarçar marcas, vitiligo, E conforme manchas. tu vai falando, a gente lembra, vou mandar pra fulano, ciclano, Claro que a gente lembra. porque a gente começa a conectar com a tua explicação a pessoas, né? Ai, que bom, isso é ótimo. E quero agradecer aos meus pacientes maravilhosos que me autorizaram também a falar, mesmo que eu não contei o nome deles, mas eu contei a história de muitos, né? Eles Então, vão assistir e vão saber. vão. E aí eu quero agradecer a cada um que confiou em mim para contar a sua história e me permitir fazer parte desse recomeço, né? Ressignificar essas manchas, essas marcas no corpo. Isso para mim é muito especial. Obrigada. Passa a tua rede social para o pessoal seguir. Sim. Quem quiser acompanhar meu Instagram é M de Márcia, MB do Brasil, né? Márcia Brasil, MB_ Márcia Brasil lá no Instagram. E Isadora, quer mandar abraços, enfim. Agradecer também esse momento, né? Essa oportunidade de estar aqui, conversar. Inclusive, conheci o trabalho da Márcia por causa do primeiro podcast que vocês fizeram, que apareceu para mim, fui olhar, daí te chamei, lembra? A gente conversou, já se conectou e já começou um trabalho, né? Com marketing, foi antes da enchente aquilo ali, né? E é isso. O Instagram, hoje, a gente precisa estar no digital, ter esse posicionamento no Google também. A maior parte Muito dos importante. nichos, muitas pessoas não. Mas tá no Google. Não tem um lugar físico. Às vezes a pessoa acha que não Tem pode que estar, estar. Mas pode, para quem presta serviços, para quem atende home office, também pode estar no Google. É importante porque tu atrai um público mais qualificado, mais certo do que quer. Sim. Então, esse posicionamento é importante. Estou à disposição para ajudar, instruir, guiar empresários, microempresas, pequenas empresas, empreendedoras a fazer esse trabalho, né? E ter mais reconhecimento. Sim. E o meu Instagram é Isadora Ramos, tudo junto, MKT, né? De marketing. Isadora Ramos, MKT. Olha aí, ó. Estou bem feliz com esse podcast de hoje. Muito bom. Muito bom mesmo. Também. Gratidão. Muito obrigado. Para mim foi uma honra, uma satisfação aqui poder bater esse bate-papo. Perdão da redundância. Mas foi bem isso mesmo. Foi bem isso, gostoso. não foi um questionamento, Sim. um questionário e resposta, foi um bate-papo mesmo. Então, muito obrigado. Obrigada. Se inscreva no canal Jô Comunicador, assista esse podcast e compartilha. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.